Olá, é muito bom poder estar aqui novamente para compartilhar com vocês as boas novas do Reino dos Céus. Eu gostaria eu quero nesse vídeo, na verdade, compartilhar com vocês algo que tem me chamado muita atenção, que é com relação à forma como nós estamos realmente servindo a Deus, como nós estamos realmente seguindo a Cristo. Isso tem me chamado a atenção, a forma como nós nos dispomos a servir a Cristo, que realmente muitas pessoas realmente querem servir a Cristo, têm um coração pronto para servir a Cristo. Mas será que nós entendemos realmente o que é isso? Será que nós realmente entendemos o que é seguir a Jesus? Eu tenho ficado realmente assustado com algumas coisas que eu tenho observado, eu tenho visto, e isso me chamou a atenção. Então eu requeri de Deus para realmente gravar este vídeo, para talvez esclarecer mais, trazer mais esclarecimento da forma como realmente é seguir a Cristo, o que realmente é seguir a Cristo. Parece que nós temos todo o desejo, temos todo o coração para seguir a Cristo, mas queremos colocar o seguir a Cristo, servir a Cristo dentro da nossa agenda. Parece que nós temos a nossa agenda, temos as nossas afazeres, e nós queremos conciliar tudo isso com o servir a Cristo. Nós ainda não entendemos que o servir a Cristo é a parte principal de tudo. Então, eu queria começar lendo um texto que vai nos ajudar bastante a entendermos o que realmente é seguir a Cristo. Acompanhe comigo, por favor. Ele está em Mateus capítulo 8, verso 19. Começando no verso 19. 19 e 20, tá? Eu vou ler. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha aqui uma pessoa que está disposta a seguir a Cristo, uma pessoa que está determinada a seguir a Cristo. Ela fala isso provavelmente de todo o coração. Eu te seguirei. Onde quer que fores, mestre, eu te seguirei. Isso está sendo dito por um escriba. Aqui está dizendo que foi um escriba que disse isso. Um escriba, ele é um conhecedor das Escrituras. Ele conhece bem as Escrituras. Então, provavelmente, ele já tenha identificado que realmente Jesus é quem ele disse que é. Então, ele se propõe a realmente seguir a Cristo. Aonde queres que for, eu te seguirei. E muitos de nós também somos assim. Muitos de nós também temos esse desejo, temos realmente essa disposição para falar, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu vou te seguir para onde o Senhor me direcionar. Eu quero fazer a tua vontade. Mas veja que interessante a resposta que Jesus dá a ele, né? Isso também me chamou a atenção. A resposta que Jesus dá a esse escriba. Isso está no versículo seguinte, tá? No versículo 20. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso me chamou muito a atenção, a forma como Jesus responde para essa pessoa. Porque nós podemos ver até em outras situações onde as pessoas vêm seguir a Jesus, ou até quando Jesus chama Mateus, por exemplo, ele está lá sentado no seu serviço ali, e Jesus chama ele e fala: vem e segue-me. E ele vem, deixa tudo e segue. A mesma coisa com Pedro e com os outros. Mas aqui parece que Jesus fez questão de deixar isso registrado. A forma como ele coloca o que é servir, o que é seguir a Cristo. Você realmente tem certeza de que você está disposto a seguir? É mais ou menos isso, provavelmente, que Jesus está querendo deixar claro para esse escriba. Você tem certeza? Você tem certeza que realmente você quer me seguir? Porque veja bem,
as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos. Porém, o Filho do Homem, ou seja, Jesus está dizendo, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho descanso. Eu não tenho hora para descansar. Eu não tenho o meu tempo. Eu não tenho um lugar onde eu vou. Agora é o meu repouso, agora é a minha tranquilidade. Você tem certeza que você quer me seguir por onde quer que eu vá? Porque vai ser assim, não vai haver repouso. Não vai haver um período de descanso. Claro, nós vemos que às vezes Jesus ele se ausentava com os seus discípulos para um lugar isolado, para tentar ter um repouso, ou ter um momento só com eles, mas nós vemos em toda a Escritura que isso era mais ou menos que impossível, porque assim que descobrisse onde Jesus estava, a multidão ia atrás dele e ele não se recusava a fazer o trabalho. Então Jesus estava trabalhando ali dia e noite, incessantemente. Então Jesus está deixando claro para esse escriba, você tem certeza? Você tem certeza do que é isso que você está me falando? Você tem certeza que você sabe o que é realmente seguir-me? E muitas vezes nós também não temos essa ideia. Nós realmente queremos seguir a Cristo, nós realmente queremos nos dispor a seguir a Cristo, mas nós não entendemos que isso requer de nós todo o nosso tempo, não há um descanso, não é o nosso tempo, nós não temos como pegar as coisas de Cristo, nós não temos como pegar o seguir a Cristo e encaixar na nossa agenda, encaixar se sobrar um tempo, deixa eu ver que tempo que dá para mim fazer isso ou não. Não, é seguir a Cristo, é saber que não há descanso, certo? Nós precisamos de um descanso físico, precisamos de um repouso, isso é óbvio que nós precisamos, mas isso não pode ser uma regra, eu vejo, por exemplo, nos dias de hoje, as igrejas, normalmente as igrejas têm dois cultos, algumas têm três e algumas têm só um, mas normalmente elas têm os seus dois cultos, o culto pela manhã e o culto da noite. Algumas pessoas falam assim, eu não vou no culto da manhã, eu só vou no culto da noite, porque no culto da manhã eu estou mais cansado, eu preciso dormir um pouco até mais tarde, eu preciso descansar um pouco, é muito cedo o culto é às 9h30, 10 horas, algumas igrejas começam até às 9, o culto é muito cedo, e eu já levanto cedo a semana toda, já de segunda a sexta levantando 6 horas da manhã, então eu vou descansar e eu vou fazer assim, eu vou no culto da noite. E outras pessoas já dizem, no culto da noite, eu prefiro ir no culto da manhã, porque no culto da noite, ele normalmente termina tarde, e até sair da igreja acaba ficando muito cansativo, e no dia seguinte eu tenho que acordar cedo, então eu prefiro ir no culto da manhã, e de noite eu fico em casa. Até agora, com essa facilidade que nós temos com a internet, né, com essa facilidade que nós temos, até pela qual provavelmente você está me assistindo, é muito fácil, né? Nós falamos, eu não vou no culto hoje não, porque eu gravo o culto, eu vejo mais tarde, eu tenho outro compromisso para fazer, eu não vou de manhã, depois eu assisto, vai estar gravado, ou então eu vou assistir aqui deitado na minha cama mesmo, eu ligo a internet, está sendo transmitido online mesmo, eu vou assistir. Então, nós fazemos da forma como nós achamos que deve ser. Nós determinamos em que culto nós vamos ou não vamos. Nós determinamos se vamos assistir mais cedo ou mais tarde ou não. Como que nós vamos fazer? Não que ir para a igreja é o servir a Cristo. Nós podemos ir para a igreja e nem estar servindo a Cristo. Mas não que o ir para a igreja é o servir a Cristo, é o todo. Porque nós também podemos chegar na conclusão de que já vou duas vezes na semana mesmo, já vou nos dois cultos da manhã e da noite, então já tá completo, eu estou servindo a Deus, eu estou dando o meu tempo do meu domingo para servir a Deus. Também tem o culto na semana, às vezes eu consigo ir, às vezes não, às vezes estou muito cansado, cheguei do trabalho, não consigo ir. Na reunião de oração nem se fale, né, que é a tal chamada reunião dos remanescentes. Na reunião de oração quase ninguém vai, porque costuma ficar tarde, é no meio de semana e é alguma coisa mais cansativa, então
eu vou deixar para lá. Então, só para nós entendermos essa situação que eu estou colocando com relação à igreja, isso é o básico, é o simples. Isso é para nós entendermos o quanto nós queremos colocar o servir a Cristo na nossa agenda. Será que realmente nós sabemos que servir a Cristo é não ter aonde reclinar a nossa cabeça, é não ter o nosso tempo, é não ter o seu momento de descanso, não é o seu momento de descanso, é servir a Cristo. É isso que Jesus está querendo explicar para esse escriba. Você realmente sabe o que você está dizendo? Você realmente quer me seguir? É assim. Será que nós realmente sabemos e entendemos que seguir a Cristo é dessa forma? Não é do nosso jeito. Não é que eu estou cansado, então eu não vou. Eu estou hoje eu não estou passando muito bem. Lógico, existem situações e situações. Existem situações em que realmente é melhor ficarmos em casa para um repouso ou até por conta de uma doença. Mas, como eu já disse, isso não pode ser uma regra. E parece que a igreja faz disso hoje uma regra. Eu sirvo a Deus da forma que eu acho que deve ser, da forma que eu acho que eu consigo fazer. Mas servir a Cristo é realmente não ter aonde reclinar a sua cabeça. Só para ter uma ideia de como nós fazemos os nossos planos, ainda que nós queremos servir a Cristo, nós fazemos os nossos planos. Veja bem, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem um emprego fixo, um trabalho fixo, a primeira coisa que você faz quando você entra na empresa ou quando acaba um ano e começa o ano, a primeira coisa que você faz é pensar nas suas férias. Você já começa a contar quando vai ser as suas férias. Você entrou na empresa e já quer saber, daqui a um ano eu vou poder tirar férias. E você já começa a fazer toda a sua programação de férias. Para onde você vai, vou viajar para cá, vou viajar para lá, compra os pacotes de viagem, já faz toda a sua agenda. Faz toda a sua agenda para aquilo que você quer fazer. E a mesma coisa com relação aos feriados. As pessoas já saem olhando os feriados. Quantos feriados caem durante a semana? Quantos caem no final de semana? Quais os feriados que eu vou poder aproveitar? Quais os feriados que eu vou... Deixa eu ver para onde eu vou nesse feriado, para onde eu vou naquele feriado. Então, se for um feriado prolongado, então, esquece. A minha agenda já está cheia. Não que nós não possamos viajar, não que nós não possamos descansar, ter um momento realmente de estarmos com nossos familiares, num passeio. Não é isso. Mas é o lugar onde realmente nós não damos prioridades para a agenda de Deus. Quantos de nós, eu me incluo nisso, quantos de nós tem programado uma viagem de férias ou tem programado uma viagem aí para um feriado, alguma coisa? Quantos de nós pensa, para onde eu posso ir para levar a palavra de Deus? Para que cidade eu podia viajar para pregar o evangelho? Para que cidade eu podia viajar para falar as boas novas do reino dos céus? Para onde eu poderia ir? Para onde eu poderia ir nas minhas férias e ter pelo menos uma oportunidade de ir numa igreja, conhecer uma igreja e ir lá compartilhar aquilo que Deus tem feito comigo? Para onde eu posso ir? Eu creio que nós não fazemos isso. Eu creio que nós não colocamos isso na nossa agenda. Nossa agenda é para onde nós podemos ir, que parque que eu posso visitar, que local de turismo eu posso ver, aonde eu vou amanhã, que praia que eu vou. Então, é tudo isso que nós pensamos. Essa é a nossa agenda. E Jesus diz, as aves do céu têm os seus ninhos. A raposa tem o seu covil, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele não tem um momento de descanso. E nós queremos muitas vezes ter os nossos momentos de descanso e depois adequar a agenda para servirmos a Cristo da forma que nós achamos que deve ser. É difícil até comentar isso e falar isso com algumas pessoas, porque comentar sobre isso e falar sobre isso, muitas vezes é usado uma palavra mágica. Tem uma palavra que se tornou uma palavra mágica no meio evangélico, que nós temos que tomar muito cuidado com ela, temos que tomar muito cuidado com essa palavra. A palavra legalismo. Fala sobre isso com as pessoas, às vezes, ela vai te falar, isso é legalismo, meu irmão, isso é legalismo. Essa palavra legalismo tem sido usada de uma forma muito perigosa.
Ela tem sido usada muitas vezes para acobertar aquilo que nós não queremos fazer, ou então para dar uma força naquilo que nós queremos fazer do nosso jeito. Nós temos que tomar muito cuidado realmente com essa palavra legalismo. Nós temos que realmente entender o que é realmente o legalismo. Aquele legalismo da lei realmente que era imposta pelos escribas, pelos fariseus, aquela religião que pesava. Isso nós temos que tomar muito cuidado para que essa palavra legalismo não venha a ser uma porta para nós fazermos aquilo que realmente nós queremos fazer. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos lícitos para fazer muitas coisas, mas como o apóstolo Paulo diz, nem tudo convém fazer, ainda que, mas isso é legalismo, mas convém fazer, ou não convém fazer? Não fazer isso é legalismo, mas e o fazer não será mundanismo? E o fazer? Será que agrada a Deus aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu vou ver, ou aquilo que eu vou vestir? Isso é legalismo. Trajar essa roupa é legalismo. Será que não trajar não é mundanismo? Será que querer andar como o mundo não é mundanismo? E acharmos que estamos seguindo a Cristo e fazendo aquilo que Cristo gostaria que fizéssemos? Nós realmente temos que prestar atenção, porque a igreja dos últimos dias, a nossa igreja, a igreja que nós temos vivido nesse tempo, ela parece que tem perdido a noção daquilo que realmente é servir a Cristo. Tá? Se você ler aquele livro, o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, se eu não me engano, se você ler esse livro, Heróis da Fé, e se você não leu, procure para ler. Você vai ver realmente homens que deram as suas vidas para servir a Cristo. Eles deram as suas vidas para realmente falar: Jesus, aonde quer que fores, eu irei. Um deles é David Brainerd, que morreu aos 28, 29 anos. Mas um homem que deu a sua vida, um jovem que deu a sua vida. Ele não tinha a sua própria agenda. A agenda dele era a agenda de Deus. Nós temos, é lógico, o nosso trabalho, nós não podemos negligenciar isso, nós temos a nossa responsabilidade com o nosso trabalho, com a nossa casa, com outras pessoas, nós temos responsabilidade. Não é nesse termo, que eu estou dizendo que então nós temos que priorizar, vou deixar meu trabalho de lado e vou servir a Cristo, eu vou colocar isso como prioridade. Eu tenho uma reunião no meu trabalho, não vou poder ir para essa reunião porque é o horário do culto. Nós temos que realmente sermos sábios, e sabemos, e nós sabemos disso. Quando nós estamos usando aquilo simplesmente como um subterfúgio para realmente escaparmos de servirmos a Deus. Se nós tivermos condições de reagendar uma reunião por conta de uma reunião de oração, por exemplo, será que nós fazemos isso? Se estiver nas nossas mãos a mudar o horário de uma reunião ou a data de uma reunião por conta de uma reunião de oração que vai ter, muitas vezes nós não fazemos isso. E nós vamos usar, nós tínhamos uma reunião, eu tinha uma reunião e não pude estar no culto. Então nós temos que tomar muito cuidado da forma como realmente nós estamos nos dispondo a servir a Cristo. Servir a Cristo realmente é servir a Cristo, é andar segundo a direção do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa daqui do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero ler ainda o versículo seguinte, ainda no mesmo capítulo, versículo 21, onde ele diz: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Olha só que interessante. Alguém querendo seguir a Cristo, mas
Senhor, primeiro, deixa eu me formar. Senhor, primeiro, deixa eu me casar. Senhor, primeiro, deixa eu arrumar o meu emprego. Senhor, primeiro, deixa eu fazer a viagem dos meus sonhos. Senhor, primeiro deixa eu fazer o que eu quero fazer. E depois eu vou te seguir. E depois eu vou. Pode ter certeza, eu vou te seguir. Você entende? Querendo alguém colocar a sua agenda. Colocar o que ele quer fazer antes de servir a Cristo. Parece uma coisa nobre. Uma coisa nobre. Deixa eu cuidar primeiro do meu pai. Não que nós devemos abandoná-los, mas deixa eu cuidar primeiro do meu pai até que ele morra. Depois eu vou te servir, como deixando Jesus para segundo plano, deixando seguir a Cristo como segundo plano. Então muitas vezes nós fazemos isso também. Deixa primeiro eu fazer aquilo que eu preciso fazer, deixa primeiro eu terminar. Eu preciso terminar essa faculdade, essa pós-graduação, e depois eu preciso fazer mais um curso e mais outro curso, mas eu vou te seguir. Pode ter certeza que eu vou te seguir, Jesus. Então, nós temos que realmente entender, porque é assim que nós queremos servir a Cristo, do nosso jeito. É assim que nós queremos seguir a Cristo, do nosso jeito, fazendo da forma como nós achamos que é mais conveniente. E Jesus deixa muito claro nesses pequenos versículos do capítulo 19, do versículo 19, 20 e 21, que não é dessa forma. Você realmente tem que saber que servir a Cristo, seguir a Cristo, é não ter repouso, é não ter descanso, é seguir de verdade. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que eu gostaria de transmitir, aquilo que Deus gostaria de transmitir, na verdade, porque a igreja tem que entrar num outro lugar, ela tem que entrar num outro patamar de realmente ser a igreja de Cristo, de realmente ser a igreja que é onde estão os embaixadores de Cristo, aqueles que realmente estão aqui para cumprir o desejo e o propósito de Deus nessa terra. E eu espero que esse vídeo possa te ajudar a refletir e a pensar nisso. Pense nisso. Pense na forma como você está servindo a Cristo. Pense nisso. E vamos nos empenhar muito mais para servirmos realmente de todo o nosso coração. Porque esse é o nosso desejo. Servir a Cristo de todo o nosso coração. Mas muitas vezes nós acabamos misturando as coisas e deixando o servir a Cristo por segundo plano. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.